Então nós aprendemos domingo passado que é necessário a gente ter simplicidade, que gera humildade para a gente prosseguir para o alvo. Sem humildade não conseguiríamos alcançar o alvo. E assim sendo, hoje nós vamos para mais uma virtude, lembrando que o alvo maior da nossa vida deve ser nos parecermos com Jesus, que a nossa vida expresse Jesus. Amém? Lógico que você tem alvos particulares, pessoais. Eu tenho alvo de alcançar um recurso, mudar de casa, fazer um curso e tudo mais. Isso é condigno, tem o seu lugar, mas estes alvos, eles devem estar debaixo do alvo maior, porque se você e eu conquistamos muitas coisas, mas a nossa vida não se pareceu com Jesus, perdemos tudo. Então coloque os seus alvos debaixo do alvo maior, que é ter uma vida parecida com Jesus. Vamos dizer isso uns aos outros, que a sua vida seja parecida com Jesus. Amados. Aí você vai encaixando os outros alvos. A Bíblia diz: consagre ao Senhor tudo que você faz. O Senhor, Ele tem prazer também em conceder os desejos do seu coração, desde que estejam alinhados com a vontade dEle. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos, diz a palavra lá no livro de Provérbios, capítulo 16. E assim sendo, eu quero falar de uma virtude muito poderosa e necessária para atingir o alvo. E essa virtude é a virtude, pode passar aqui o próximo slide, por gentileza? É a virtude da mansidão. Que silêncio. Qual é a virtude que vamos falar hoje? Mansidão. A mansidão, ela não é só importante, ela é determinante para a gente atingir o alvo. Eu quero, em primeiro lugar, desconstruir a imagem do que é mansidão na cabeça de algumas pessoas, que talvez pensem que mansidão é a característica daquela pessoa assim: isso aí você pode, é mansinho isso aí não tem opinião formada sobre nada, essa pessoa assim, ela é sossegadinha, assim, ela não faz nada, faz mal para ninguém, ela é manso. Não é nada disso. Nada disso, desconstrua. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos mansidão. Mansidão é uma virtude muito poderosa. Amém, amados? Então, a mansidão, ela é, em curtas palavras, eu já vou dizer o que é mansidão, mas só quero trazer aqui as palavras de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos falar juntos esse versículo, palavras de Jesus, 1, 2, 3 já. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E como eu já disse, o alvo é atingido com mansidão. Mansidão é ter as rédeas das emoções sob controle. Sabemos que as emoções, elas são dadas por Deus. Não demonize as emoções. Tem gente que diz: é tudo emocional. A emoção foi Deus que nos deu. Ela faz parte da nossa construção como seres humanos. Agora, a gente sabe que a emoção em si mesmo, primeiro que ela não tem vida própria, a emoção é um componente do nosso ser, mas ela pode nos levar a ter atitudes que não agradam ao Senhor, porque as emoções, se elas não tiverem controle, ela faz você agir com irritação, ela te joga na profundidade de um medo, ela mexe com você. Então, as emoções precisam ter um controle. As emoções fazem com que nós tenhamos reações iradas. As emoções precisam estar sobre as rédeas, debaixo das rédeas. Então mansidão é ter as rédeas das emoções sob controle. Às vezes você vai estar exposto diante de uma situação exposta, e ali você vai ter uma predisposição a agir de determinada forma, mas na hora você vai dizer: Espírito Santo, apesar de eu estar com vontade de dizer isso ou de fazer isso, eu não vou deixar que as minhas emoções governem as minhas reações e governem essa situação. As minhas emoções estão debaixo do teu controle, Espírito Santo. Isso é mansidão. Mansidão é alguém que tem muita força, mas essa força é direcionada. O cavalo amansado, ele não perde a força. O cavalo amansado é exatamente isso, ele tem tanta força, mas a força dele é direcionada para um propósito. Então mansidão é ter então as rédeas das emoções sob controle.
E Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, é impossível alguém se dizer cristão genuinamente e não ter a mansidão. E outra coisa, pode ver que Paulo ensina o fruto. O pessoal não pode dizer, eu sou uma pessoa que tenho muita bondade, mas mansidão eu não tenho não. Ou ela tem bondade e tem mansidão também, ou ela não tem mansidão, mas também não tem bondade, porque o fruto do Espírito é um só, não são os frutos, é o fruto, ele é um só, ele vai aparecer com estas características. Portanto, todo filho e filha de Deus tem como uma das suas características a mansidão. E a mansidão é ter as emoções sob rédeas, sob controle, sob governo, sobretudo do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Por isso, não combina com um cristão dizer, eu sou descontrolado, eu sou uma pessoa que perco a linha, eu perco o raciocínio, eu sou destemperado. Não combina com o Filho de Deus, porque o Filho de Deus, ele tem domínio próprio, ele tem mansidão, e a mansidão é a virtude que vai ajudá-lo a atingir o alvo. Você está aqui comigo, amém, amados? Então, mansidão é a virtude que o Espírito Santo quer desenvolver em nós. E assim sendo, mansidão não se trata apenas de se acalmar, mas de direcionar suas emoções a fazer o que é certo. Olha, eu estou mansinho, hein? Estou calminho. Não é só isso. A mansidão é, eu estou canalizando, direcionando bem as emoções. Às vezes tem emoção que eu nem entendo, mas todas elas têm uma só direção, um só propósito, agradar o Senhor. Quando você vive isso, você está desfrutando desta virtude, a mansidão. A mansidão. Agora, é necessário, amados, os ingredientes da mansidão, a autoconsciência. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, ele diz assim, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Um conceito equilibrado. Um conceito equilibrado. Você pode dizer equilibrado? O equilíbrio. Então a autoconsciência é necessária para a pessoa desfrutar e desenvolver a mansidão. Paulo está ensinando os romanos, não fica achando que você é mais do que aquilo que você realmente é, mas também não despreze aquilo que foi dado a você. É muito comum as pessoas caírem por os extremos, ou elas acham que são muito mais, ou elas acham que elas não têm funcionalidade, utilidade e relevância nenhuma. Está errado, vamos ter um conceito correto. E olha só essa pequena frase, a primeira pessoa que devo conhecer bem sou eu mesmo. Tem gente que gosta de falar muito das pessoas, mas ela mesma não se conhece. Eu estava nessa semana, eu fui falar sobre construção de equipes, numa conferência muito grande que aconteceu aqui na Zona Norte, na Igreja Bíblica da Paz, pastores de várias partes do Brasil, e um dos elementos que eu trouxe ali, foi exatamente sobre a gente poder se conhecer. Você quer formar uma equipe, mas para conhecer as pessoas da sua equipe, você também precisa se conhecer. Qual é a sua forma de liderar? Como é o seu jeito de falar? E eu falei de um conceito bastante interessante, quem gosta de trabalhar com gestão de pessoas conhece esse conceito, janela de Johari. Há uma área da nossa vida que a gente sabe, coisas que eu sei sobre mim, e que quem me conhece também sabe. Há outras coisas que eu sei sobre mim, mas as pessoas não sabem. Agora tem coisas que eu não sei sobre mim, mas as pessoas veem. É o meu ponto cego. E tem coisas que eu não sei sobre mim, nem as pessoas sabem. Então nesse terceiro quadrante aqui, tem atitudes e formas de eu ser e agir, que eu mesmo não vejo em mim, mas as pessoas observam. Esse ponto cego é onde que muita gente tropeça. Porque ela fica achando que ela é uma coisa, mas ela não tem uma visão completa sobre si. Ela precisa do outro para dizer, como que eu estou agindo? Você percebe que a minha atitude melhorou? O que você tem a dizer sobre mim? Então isso, amados, é um ingrediente importante para a mansidão. Quem não tem uma visão correta de si mesmo, está sempre achando que é
além das pessoas, está pisando em cima de todo mundo, está mandando, está dando ordem, está maltratando, ou então ela está do outro lado, no outro extremo, ela está fugindo das pessoas, ela não quer servir, ela não se acha útil. E isso não é mansidão. Mansidão é você ter um conceito correto, você concentrar toda a força e a graça que Deus te deu para um propósito poderoso. Amém? Então, autoconsciência, quer dizer, a consciência de si mesmo. Autoimagem, agora tem a ver não só você com você mesmo, mas você em relação ao outro. Palavras de Jesus, Marcos 12:31. Ame o seu próximo como a si mesmo. O conceito está aqui, muito claro, ele está presente. Quem não ama nem a si vai amar as pessoas. Quem não gosta de si. Você pode ler essa frase que está abaixo aqui? 1, 2, 3 já? A primeira pessoa com quem devo me dar bem sou eu mesmo. Você gosta de você? Você gosta de você? Tem gente que se ama também até demais. Mas não trata ninguém bem. Mas tem gente que não gosta de si, olha para si e fala, não sei o que, não estou bem, não gosto. Às vezes você não está legal, alguma área da sua vida não está indo bem, mas isso é motivo para você não gostar, se odiar. E se você não fica bem nem com você, o ser que Deus criou, você vai ficar bem com os outros. Você não vai ficar bem com ninguém. Então olha que princípio poderoso. Você não só ter uma consciência correta, equilibrada sobre si, mas a visão de si em comparação às pessoas. E se eu quero amar as pessoas, eu quero gostar delas, eu quero servir, eu preciso estar em paz comigo mesmo. Mas eu não consigo estar em paz comigo mesmo se eu não souber que áreas eu preciso melhorar e que áreas que eu estou indo bem. Eu sei onde eu preciso melhorar. Algumas áreas eu não sei, mas Deus vai me mostrar. Mas eu estou bem comigo. Eu sei que Deus começou uma obra, Ele vai aperfeiçoar. E eu gosto daquilo que eu vejo. Estou gostando do Fernando, que não desistiu de Jesus e nem abandonou a palavra, e está firme, eu gosto da vida que Deus me deu, deste amor e deste perdão que me foi dado. Eu navego neste perdão, na misericórdia de Deus. Eu gosto disso, eu gosto da vocação que Deus me deu. Então eu estando bem, eu também vou me relacionar bem com as pessoas. Você está aqui comigo, sim ou não, amado? Faz sentido o que eu estou falando? Agora, se eu não estou bem comigo, eu estou me criticando, eu estou vendo coisa errada nas pessoas o tempo todo. A mansidão, ela também tem este componente, uma imagem correta de mim em relação às pessoas. Tem coisas que as pessoas farão muito melhor que eu, e está tudo bem. Eu não preciso ser bom em tudo, eu não tenho que dar a última resposta em tudo. Deus não me chamou para isso. Tem áreas que eu fluo melhor, tem áreas que eu consigo frutificar, mas tem áreas que eu tenho dificuldades, e está tudo certo, porque nessas áreas o Senhor quer que eu tenha mansidão para aprender com os outros, para também poder fluir, aprendendo com as pessoas, e está tudo bem. Eu não preciso ficar me criticando e me comparando o tempo todo, e naquilo que eu puder aprender, eu vou aprender. Autoimagem, terceiro elemento importante na mansidão, a autocrítica. Mateus 7,3, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Você pode ler comigo essa frase aí? Vamos lá, 1, 2, 3 já? A primeira pessoa que pode me criar problemas. Você já conheceu pessoas que parece que estão em briga com todo mundo o tempo todo? Você já conheceu pessoas que parece que têm inimigos o tempo todo? Ela gosta de dizer que não gosta de alguém. Sempre tem alguém que ela não gosta, sempre tem alguém com problema, com defeito perto dela, e ela diz isso, parece que ela está sempre numa guerra fria com alguém. Eu fico pensando que isso está caindo muito ali em Mateus. Ela está cobrando demais das pessoas aquilo que nem ela resolve na vida dela. É uma atitude que não é cristã, você ser muito duro com as pessoas e super flexível com você mesmo. Com as pessoas, cobra tudo
não é se autodestruir, não é se autodesprezar, mas é ter uma visão onde eu observo aquilo que vai bem, aquilo que não vai bem, eu confronto a verdade, com a verdade. Isso é importante, porque sem isso, a gente vai passando por cima de tudo, a gente se torna duro com as pessoas, nós tratamos mal as pessoas, a gente começa a mandar em tudo, a gente passa por cima, a gente esquece delas, nós cobramos delas que se lembrem de nós, mas nós mesmos esquecemos delas. Mas se a gente tiver essa visão, a gente diminui, a gente se torna mais duro com a gente mesmo e mais misericordioso com as pessoas. Isso vai evidenciar o que na nossa vida? A mansidão. O que é a pessoa mansa? Aquela que está quietinha, cordeirinho, que não faz nada, que tem opinião de nada? Não. O manso é aquele que tem muita força, mas ele tem uma percepção correta sobre si em relação às pessoas e sobre si, aquilo que precisa ser ajustado na vida dele, antes de cobrar das pessoas. Mas ele também sabe ajudar as pessoas a ajustar a rota, mas ele faz isso com leveza, faz isso com misericórdia, faz isso com compaixão. Ele não faz batendo e ferindo nas pessoas. Quando você encontrar líderes que são autoritários, mandatórios, quebrando, batendo em todo mundo, você está diante de uma pessoa que tem uma autoimagem equivocada, desajustada e sem mansidão. E se o Senhor te der liberdade, você pode conversar. Nunca faça isso de forma desrespeitosa, mas ajude as pessoas, porque tem muita gente sendo ferida por aí, por pessoas que estão falando em nome de Deus, mas estão pisando nas pessoas. Nós precisamos tratar bem as pessoas. O Senhor nos chamou para abençoar, não para amaldiçoar. O Senhor nos fez redentores de histórias. Então nós precisamos ter uma visão correta sobre nós. Em nome de Jesus, amém? Assim sendo, nós também temos que ter um outro elemento, o desenvolvimento pessoal. Quem é manso gosta de aprender. Quando você encontra alguém que não tem interesse em aprender, você está diante de alguém que deixou o orgulho tomar conta do coração, a ponto de cegá-lo, a ponto de dizer, você não precisa aprender sobre isso, você já sabe. Já encontrou pessoas que dizem assim, eu já sei, eu já sabia, não te falei? Eu te falei. Lembra daquele desenho das motoquinhas? Sempre tinha uma motoquinha, lembra disso? É coisa de 40 anos atrás, nem lembro o nome daquele desenho. Como chama? Carangos e motocas? Rapaz, como você lembrou disso, Álvaro? Tem lá, tinha sempre uma motoquinha, dava errado as coisas e falava, te falei, eu te falei. Sempre tem um para falar que já te falou, né? Então, uma pessoa que às vezes não está olhando para si, olha, ele acha que já sabe tudo. Paulo dizendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 15 e 16, a parte A, seja diligente, Timóteo, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Vamos ler comigo a frase embaixo aí, 1, 2, 3 já? A primeira pessoa que precisa mudar, você quer ver o seu casamento mudar? Mude você mesmo. Isso significa que você não pode conversar com a sua esposa, com o seu esposo? Não, mas a principal mudança deve ocorrer em você. Quer mudar o relacionamento com os filhos? Comece a mudar você mesmo. Ajustar a sua forma de falar, ajustar seus horários, ajustar a sua dinâmica. Seja a mudança que você deseja. Essa é uma frase bem conhecida, embora não bíblica, mas ela é muito verdadeira. Queridos, quem tem mansidão ama aprender. Eu vejo aqui na comunidade, assim, como o Senhor tornou a gente uma família na fé tão múltipla, com tanta forma de aprender. Você tem imersão de casais, você tem trabalho, você tem formas de servir, variadas formas, você tem muita coisa, tem trabalho com empresários, empreendedores, você tem as pequenas células, você tem os cursos aí, o nosso trilho, você tem muitas formas. Como é bom quando você aproveita esses recursos. Significa que você tem um coração com mansidão, você fala, eu tenho interesse de crescer, eu preciso avançar, eu preciso aprender. Timóteo está aqui, Timóteo, para que todos vejam o seu progresso. Para ser salvo, o conhecimento basal para ser salvo, ele de fato ele é muito simples. Creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados,
Entenda que você precisa de Deus. Você sozinho não pode se salvar. Isso é suficiente para a salvação. Mas a Bíblia diz também: desenvolvei a vossa salvação. Tem gente que pensa que a salvação é uma coisa estática. Fui salvo, acabou. Não, você precisa desenvolver. E a salvação tem a ver com você entender melhor. Como Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É natural dos filhos e filhas de Deus se desenvolver, crescer, avançar, gostar de estudar, gostar de ler. Se não gosta de ler, se esforça um pouco mais. E o que eu observo, amados, para qualquer prática da nossa vida, existe uma linha que enquanto você não atravessa, aquilo é um problema para você, é um sacrifício. Você quer mudar a sua forma de alimentar, você quer cuidar melhor do seu corpo, você quer criar um novo hábito, você quer aprender a ter o hábito de ter o seu estudo pessoal sem ninguém te mandar. Tem uma linha ali que enquanto você não chegar nela, é um peso, mas você não pode desistir. Você fica lá, você vai aí, agora essa semana eu vou, daqui a pouco chegou aqui, você estava chegando lá, aí você recua, você volta para o ponto zero. Daqui a pouco você vai, agora eu vou, agora eu fui num evento, numa conferência, Deus falou comigo, agora eu vou, aí você vai lá, mas você não atravessou a linha. Você acha que só pelo fato de você começar, a coisa começou? Não, você tem que atravessar aquela linha divisória. Enquanto você não atravessa, você está lá todo empolgado, aí chegou na semana, segunda semana, parece que alguma coisa, daqui a pouco você está voltando, recuando. Só que a hora que você atravessa aquela linha, aí você entra numa outra progressão. Agora você tem mais gosto, agora se torna exponencial, agora você gosta mais, você começa a ver que você está crescendo, você começa a ver que a sua saúde melhorou, você começa a ver que a sua vida com Deus está mais frutífera. Agora para te parar é difícil. Por isso que é assim, a Bíblia diz lá em Apocalipse: quem é santo se santifica ainda mais, e aquele que é impuro, que se suje mais. Mas não é que a Bíblia está dizendo que você tem que se... Ela está dizendo o seguinte: é natural, aquele que consegue chegar nesse ponto, aquele que mantém-se firme e constante, vai chegar uma hora que a espiral da vida dele é de crescimento. Aí ele começa a se conectar, daqui a pouco tudo para ele vira uma forma de crescer. Mas você tem que alcançar essa linha e atravessar essa linha, para que você possa crescer, e isso vai fazer com que você se torne uma pessoa ainda mais mansa, ou seja, de força, talento, capacitação, direcionada, suas emoções sob rédeas, sob o controle e o governo do Espírito Santo, para você concluir um propósito poderoso. Amém, amados? Mas você precisa aprender, gostar disso, desenvolver, atravessa a linha, atravessa essa barreira. Talvez essa semana, a semana que você vai atravessar essa barreira. Você já começou muitas coisas e não chega num ponto, você desiste e volta para o ponto zero. Que o Senhor te dê graça para você avançar em nome de Jesus. Você vai terminar 2024 avançando, crescendo, se desenvolvendo, fazendo como Paulo disse para Timóteo, para que o seu progresso seja visível. Eu fico pensando como alguém que tem acesso às riquezas de Deus é a mesma pessoa há 20 anos. Não cresceu nada, as palavras são as mesmas, não tem experiência nova, ela só se baseia, não há nada de errado em se basear em testemunhos antigos, de vez em quando eu conto aqui, eles fazem parte do nosso memorial. Agora, se você só tem eles para contar, é porque está faltando coisas novas, está faltando progressão. As pessoas percebem que você cresceu, que você é um marido melhor, que você é uma esposa melhor, que você é um filho melhor, que você é um cidadão melhor, que você é um profissional melhor, que você é um líder melhor. As pessoas percebem essa gana que você tem de crescer, de aprender, e quando aprende algo, já começa repartindo. Isso é contagiante, isso é bênção demais. Ou você é aquela pessoa estagnada, mesma pessoa, mesma coisa, não mudou nada nos últimos 20 anos, é a mesma pessoa, não tem nada, piorou só um pouquinho, nem de não melhorar, piorou um pouco. Mas eu quero crer em nome de Jesus que se você está aqui, você está num ambiente propício para o Espírito Santo tocar você e te fazer avançar. Vamos declarar isso pela fé na vida um do outro. Diga: o seu progresso será visível, querido, vai dar para ver você progredindo. Como é bom, eu já fico imaginando você daqui a um ano, hein? Agora, acabou o culto das 9, um casal ali me abordou, Samuel e a Helena, falou assim: pastor, nós viemos aqui só
você fazer uma oração, por favor? Porque há 14 anos, dia 12 de novembro, isso há 14 anos, você fez o nosso casamento e nós estamos aqui, completamos agora, mas esse ano gostaria que o pastor orasse por nós. E eu falei para eles, quanta alegria vocês produzem, porque vocês avançaram. Hoje eles têm 2 filhinhas, eles são líderes. Logo que eles chegaram no início da conversão, não sei se o Samuel estava no culto das 9 ou está no culto das 11, não sei, acho que ele estava no culto das 9, ele não está aqui, né? Então estava no culto anterior. Mas o Samuel, logo no início da conversão dele, ele já começou a liderar uma célula, lidera a célula até hoje, discipulou tantas pessoas, ele e a Helena, sua esposa, 2 filhas. E se olha para eles e fala assim, sabe aquele casal de boa? Aquele casal que parece que eles estão progredindo o tempo todo com Jesus, aquele casal frutífero, firmes e constantes, sabe esse casal assim? Eles já falam assim, vocês mostram que a palavra de Deus faz efeito na vida de vocês. Que alegria orar por vocês. Que alegria, como é bom alguém que não fica estacionado, como é bom alguém que se dedica, que avança, como declaramos na vida um do outro aqui. Eu creio que o progresso será visível. Dia 17 de novembro de 2025, você vai estar muito melhor que hoje, em nome de Jesus. Você vai estar mais parecido com Jesus, você vai ter mais sabedoria, você vai estar ensinando melhor, você vai ter desenvolvido novas habilidades, você vai estar servindo melhor sua casa, sua esposa vai ter uma percepção diferente sobre você e vice-versa, seus filhos, sua comunhão, a forma como você organiza seus horários, sua vida, sua agenda, seus negócios, sua saúde, vai estar tudo melhor para a glória de Deus. E assim, o último elemento, responsabilidade, é importante para ter mansidão. Gênesis 3:12, versículo 13, a palavra diz, disse o homem, foi a mulher que me deste, por companheira que me deu fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Um jogando a responsabilidade para o outro. Quando a gente não assume responsabilidade, a gente não consegue prosseguir para o alvo e nem desenvolver essa virtude da mansidão. Você pode ler comigo a frase abaixo lá? 1, 2, 3 já? A primeira pessoa que pode fazer a diferença sou eu mesmo. Assuma responsabilidades. Como eu falei para vocês, neste final de semana do dia 14 até ontem, aconteceu uma conferência poderosa chamada Eficiência. Mais de 2.000 pastores de todo o Brasil estiveram lá e foram melhorados. Receberam ferramentas de toda a natureza. E aí, a pessoa que teve essa iniciativa, eu lembro que há 1 ano eu estava com ele, a gente sentou junto, nesse lugar que aconteceu, no almoço, eu e ele, mais 4 pessoas ali, e ele falou deste que estava no coração dele. E hoje de manhã, ele mandou uma mensagem para mim agradecendo e tal, e certamente para outros que cooperaram, os preletores e tudo mais, e eu escrevi parabenizando ele pela iniciativa, sobretudo porque algo poderoso aconteceu, mas aquilo nasceu primeiro dentro da cabeça dele. Ele já enxergou o negócio quando ninguém enxergava, ele assumiu responsabilidade por isso, ele lançou uma ideia que ninguém pensava, num feriado, teve uma série de barreiras a serem enfrentadas, mas ele avançou e o resultado foi poderoso. Talvez alguns de nós está faltando história na sua vida, porque você não está assumindo responsabilidade de ter a iniciativa. Você sempre pensa que é para alguém vai fazer, é alguém que vai resolver isso aqui, e o Senhor está dizendo, é você, está perto de você, a ideia eu estou colocando no teu coração. Mas vai ser difícil. Fala, Santo de Deus, nessa vida, o que é fácil? O que é fácil? O que você vai fazer de bom e vai ser fácil? Vai ser desafiador mesmo. Como eu disse no início, a mansidão. Por que muita gente realiza coisas? Porque ela tem mansidão. O que é mansidão? Você concentrar esforços, força, talento, capacidade, unção para uma direção específica, para concluir um propósito.
Mas quando você não tem mansidão, você está brigando com todo mundo. Você tem uma imagem equivocada sobre você, não tem consciência sobre você, está se comparando toda hora com as pessoas, não tem autocrítica, está cobrando demais dos outros que você é super flexível, você acaba não crescendo, você não assume responsabilidade, você gasta força, energia, tempo com um monte de coisa, arrumando problema com os outros, e você não consegue concentrar e avançar, por falta de mansidão. Mansidão é força direcionada, controlada pelo Espírito Santo, para você realizar um propósito poderoso. Se isso não fosse importante, a palavra de Deus não ia dizer que isso é fruto do Espírito. Então, se você quiser realizar, se eu quiser realizar, nós vamos precisar da mansidão para atingir o alvo, e nós vamos atingir o alvo em nome do Senhor Jesus. Primeiro ser humano da terra já começou delegando não, né? Jogando a responsabilidade para outro. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele joga a responsabilidade para a mulher. Se alguém errou aqui, não foi eu, foi ela. E o Senhor também que me deu ela. Tá? Então, o Senhor também podia me deixar sozinho. Agora foi arrumar um problema para mim. Mulher, o que tu fez? Foi a serpente. Só faltou falar, serpente. Não tem ninguém. É jogando a responsabilidade um para o outro. Vamos assumir nossa responsabilidade. Eu não vou resolver tudo, mas tem uma parte que cabe a mim. Nessa parte eu não vou abrir mão, vou assumir responsabilidade. Naquele pedacinho que Deus colocou você, tem 100 partes. Deus só te deu uma parte. Aquela uma parte que Deus te colocou, que Ele colocou na tua mão, que você tem autonomia, faça o seu melhor, assuma a responsabilidade. E pare de ficar se comparando e dizendo que são os outros os culpados e responsáveis. A responsabilidade é minha, é sua. Façamos o nosso melhor. Amém, amados? Então vamos ter essa autoconsciência, visão de nós mesmos equilibrada. Ninguém pensa mais do que é, mas também não fica se desprezando. Uma imagem equilibrada. Goste daquilo que você enxerga no espelho. Ame aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque senão você não ficar bem com você não vai ficar bem com os outros. Tem gente que está, se encontrar alguém arrumando confusão com as pessoas, essa pessoa não gosta nem dela. Ela está mal com ela mesma. Só que ao invés dela tratar aquilo na palavra, buscar ajuda, ela fica criticando todo mundo. Mas também tem autocrítica, não tenha medo da verdade. Não fuja da verdade, aquilo que você precisa melhorar, olhe para si. Talvez diga, acho que eu estou cobrando muito das pessoas e eu mesmo não estou fazendo. Preciso consertar isso aqui. Mas também não fique estacionado nisso, aproveite para crescer. Eu anoto muito, amados, eu fico imaginando, é impossível crescer se você não anotar. A nossa cabeça não guarda tudo, você não assimila. Anote, escreva sobre o que você aprendeu e assuma responsabilidades. E isso vai mostrar que você é uma pessoa que tem mansidão, e isso vai te levar a atingir o alvo. Eu creio em nome de Jesus que eu estou olhando para pessoas que vão atingir o alvo na sua vida. Em nome de Jesus, seus dias não vão... Eu espero que Deus te dê uma vida longa sobre a terra. E quando encerrar os seus dias, você não vai encerrar, não sei nem para que eu vivi, não. Você vai dizer, que vida com propósito que Deus me deu. Obrigado, Senhor, pelas coisas que ouvi. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelas pessoas que me corrigiram. Obrigado pelas pessoas que me incentivaram. Obrigado por tudo que o Senhor fez, porque eu pude combater o bom combate, guardar a fé e terminar bem a carreira para a glória de Deus. Seja essa a nossa história, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra na sua vida? Você pode aplaudir essa palavra. Essa palavra é do Senhor.